Jesus. É para Jesus, com muita paz. Amém, meus queridos? Pode sentar aí, fique bem à vontade, nas poltronas acolchoadas. Oh, glória. Aleluia. Não é sempre que você fica bem acomodado assim não, viu? Você está na casa do Pai, então Ele prepara muito bem para você. Olha, não esqueça da palavra de alegria, mas com muita alegria. Com muita alegria. Não só faça as coisas, faça ela com alegria, faça ela para constranger, entendeu? Neste momento eu gostaria de convidar você para orar. E você que não tem condições, você só escuta. A gente só faz o que a gente tem condições. Se você não tiver nem condições de orar, fala: Deus, esse cara está falando e eu verdadeiramente eu não estou com alegria, eu não tenho disposição, não tenho empolgação, não tenho nada, eu estou aqui só para ouvir. Então escuta, mas deixa Deus gerar no teu coração. Aqui, está gerado aqui, vai concluir, vai acontecer. Fé. Sabe por que algumas coisas não têm acontecido na tua vida ou na minha vida? Porque primeiro tem que acontecer na minha, para depois eu te falar para a tua vida. Porque às vezes nós só falamos, nós não temos fé para isso. E as coisas de Deus que não existe é chamado à presença de quem pode. Deus gera, porque está sem alegria, não tem fertilidade, está morto, não tem vida. Então, quando não tiver essas coisas, Deus, eu estou falando, mas gera fé em mim para acontecer. E eu quero orar pelas tuas finanças, pelas tuas oportunidades. Amém? Baixe sua cabeça, eleve seus pensamentos e a sua fé para Deus. Senhor, aqui estão essas pessoas ouvintes, ó Pai, e eu estou falando de prosperidade, e algumas delas estão necessitadas. Pai, amanhã é segunda-feira, Pai, que apareça a oportunidade, que seja gerado, Senhor, que eles venham ter a resposta que eles estão buscando, ó Pai, aquela que eles estão frustrados, que eles estão cansados de pelejar, de a labuta, Senhor Jesus. Amanhã, Senhor, segunda-feira, seja diferente o cenário dele, as coisas dele, ó Pai, aconteça, mas aconteça depressa, aconteça de repente, ó Pai, na vida financeira dos teus servos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e o meu desejo é que você e que a sua casa seja bem-sucedido, e nós estamos pelejando para isso, edificando com alegria. Muito obrigado pela sua atenção, uma semana abençoada em nome de Jesus, amém? A graça e paz, irmãos, amém? Quero ministrar uma palavra para vocês, mas quero falar alguns avisos, primeiramente, é importante, para que nós, como igreja, podemos avançar, amém? Próximo final de semana agora, esse final de semana agora, nós teremos nosso encontro com Deus, amém? Vai ser algo poderoso aí, da rede de adultos, amém? Vai ser um grande mover. Mês que vem nós temos o encontro dos adolescentes, amém? Vai ser algo poderoso, muita vida de Deus. E também no mês de junho agora nós temos a nossa festa da colheita, amém? Onde nós vamos estar apresentando o obreiro Vitinho, amém? Isso. O Vitinho está aí? Está lá no fundo aí, tá. Você gosta de estar no fundo, né, Vitinho? Da bagunça, né? Entendi. Então vai ser um momento muito bom, a nossa festa da colheita. Vai ser um grande mover, muitos frutos para nós contarmos também. E no dia 29 também nós temos batismo, amém? Mês de junho, batismo. Nós temos um alvo até o final do ano. Nós, como liderança aqui, nós definimos algo como equipe. Você sabe que tudo que é bom para a sua vida é quando você define algo como equipe. Então, quarta-feira eu ministrei
para a minha liderança aqui, todos estão da igreja. Falei sobre lidar com pessoas perigosas. Você sabe que você vai lidar com pessoas fora e dentro da igreja com pessoas perigosas. Nem todos que dizem que são irmão, é irmão. Você entende sobre isso? Então, eu ministrei isso para eles, falei a importância disso. E esse ano, o anseio do pastor Wilson é batizar 10 mil pessoas. E eu creio que nós vamos batizar essas 10 mil pessoas. E nós decidimos como equipe, até o final do ano, batizar entre jovens e adultos, juvenis, 200 pessoas. Você crê nisso? O ano passado nós batizamos 109 pessoas. E eu creio que esse é o ano de portas abertas. E esse é o ano que das portas abertas nós estamos vivendo muitas portas abertas. Ontem eu tive uma reunião. É interessante que o pastor Luiz ele falou uma coisa, eu guardei isso no meu coração. Ele falou assim: não fale daquilo que você está fazendo. Deixe as pessoas falarem por si só daquilo que os frutos que está acontecendo no seu meio. E tem 2 semanas atrás eu recebi fui procurado por alguns pastores que queriam me conhecer, pastores lá do centro de Itaquá, que ouviram falar da videira e queriam me conhecer. E recebi 2 ligações, né? E essas ligações onde fui conhecer esses pastores, né? A qual que queria me conhecer, o trabalho da videira tem sido falado. E eu falei para eles: olha, o que Deus está fazendo lá, isso se chama graça e favor, não tem nada a ver comigo. É a graça do Senhor tem nos alcançado. E nisso, recebi um convite de um desses pastores para estar sentando aí com um prefeito de Itaquá, né? Então, eu vi como Deus faz algo se você não precisa mostrar quem você é. Mas você está no caminho certo e Deus está movendo, e eu creio que existem muitas portas abertas que o Senhor está abrindo para nós aqui na cidade. E essas portas que estão sendo abertas, é interessante que nesse mês todo eu tenho lido palavras sobre isso, lidar com gente perigosas. E você sabe que em várias áreas tem muita gente perigosa, no trabalho, fora do ambiente igreja, mas até dentro, infelizmente, pessoas disfarçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos. Mas nós somos a igreja santa guardada pelo Senhor. E eu creio que o Senhor tem nos guardado e vai nos guardar muito mais. Mas eu sei que o Senhor está me esticando, me alargando para grandes coisas. E essa verdade eu tenho disposição de ser alargado pelo Senhor. E eu desejo que o Senhor faça a vontade dEle. E tem tudo a ver com essa palavra que eu preparei para vocês, né? Foi pregado no culto de adolescentes, foi pregado no culto dos jovens, hoje pela manhã e agora à noite. Ensina a contar os nossos dias. E eu entendi que a cada dia mais o Senhor está me alargando para grandes coisas, para a igreja principalmente, para projetos grandiosos que o Senhor tem preparado. Então eu sei que você faz parte dos projetos que virão da parte do Senhor, e pode ter certeza, você estará trabalhando nesses projetos também da parte do Senhor. Amém? Então quero que para você, ore por mim, ore pela minha vida, aonde o Senhor tem me enviado. Nesse sábado agora que vem eu vou estar pregando em uma igreja, na terça-feira eu vou estar pregando em outra igreja, aonde o Senhor está me alargando para que, não eu que estou pedindo, é Deus fazendo. Então, quer dizer para você, a igreja está acontecendo, o mover de Deus está acontecendo, é porque nós estamos seguindo o favor de Deus debaixo da nuvem de Deus. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: aprenda a ouvir a voz do Senhor. Ontem também nós tivemos lá com a rede do Gilberto, do Everton, nós fizemos assentado à mesa do rei, tinha 25 pessoas ontem. Então, com 30 pessoas da rede do Wellington e do Eduardo, com mais 25 pessoas ontem, dá quanto? 55? 55 pessoas que estavam fora dos caminhos do Senhor, que vão participar do encontro com Deus, que voltaram para o Senhor. Então, 55 pessoas. Então, já alinhei com o pastor Jailson e com os demais. Nós vamos fazer isso nos jovens e também nos adolescentes. E você vai ver muitos jovens e muitos adolescentes que voltarão aos caminhos do Senhor. E vai ser um grande mover da parte do Senhor, amém? Abra sua Bíblia lá em Salmos 90. Eu quero ler para você alguns pontos, mas eu não quero me delongar muito, eu quero ser breve nessa palavra. Mas é interessante que a cada ano que passa, a cada dia que passa, a cada mês que passa,
você precisa saber e precisa ter noção de sabedoria. O que eu mais vejo na vida da igreja, a dificuldade, não é o diabo. O diabo ele não tem poder de te resistir, ele não tem poder de matar os seus sonhos, os seus projetos. Mas a maior dificuldade que eu encontrei nesses 10 a 11 anos já pastoreando igreja, uma coisa que eu aprendi foi relacionamento. A maior dificuldade que o homem de Deus e a mulher de Deus têm é lidar com relacionamento dentro do corpo da igreja. Em qual sentido? O relacionamento é onde muitos de nós não queremos morrer, muitos de nós não queremos submeter, e é interessante que os Salmos 90 fala que é uma oração a qual Moisés faz, e o salmista escreve aquilo que Moisés estava passando, fala sobre presente, fala sobre o passado, mas também fala sobre o futuro, ou seja, aquilo que nós vamos viver é aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então nós temos que buscar nesses dias de loucuras, nesses dias de calamidade, nós precisamos buscar o quê? Sabedoria de Deus. Diga comigo, sabedoria. Então a sabedoria é algo tão poderosa para tudo. A sabedoria você não leva só para a sua liderança, mas a sabedoria você leva para tudo. Você leva para o seu casamento, você leva para a sua liderança, você leva para as suas finanças. Quem tem sabedoria, ele sabe administrar uma igreja, ele sabe administrar uma empresa, porque ele sabe o tempo de investir, o tempo de guardar, mas o tempo de gastar. Então é interessante nós pedirmos sabedoria da parte do Senhor, e a sabedoria nós temos que ser procurados de fato, intencionalmente, buscar ela, pois só é encontrada, não é por acaso, a sabedoria você é encontrada no Senhor. E quando você tem sabedoria, você vai lidar com pessoas perigosas, você precisa de sabedoria. Quando você investir em algo, você precisa de sabedoria. Você tem que saber o tempo certo de investir, de gastar, e falar, esse é o tempo. E ouvir a voz do Senhor. Ou seja, nós precisamos buscar a sabedoria que é encontrada em homens. Não, a sabedoria é encontrada em Deus. E quando você busca essa sabedoria, está lá em Tiago capítulo 1, verso 5, não precisa projetar, mas o Senhor fala que essa é a sabedoria, e Ele dá de graça, para quem precisa de sabedoria. Então, deixa eu já dar uma pergunta para você nessa noite, alguém aqui precisa de sabedoria da parte de Deus? Então todos nós precisamos. Então tem coisas na nossa vida que vivem em ciclos, de nós não rompemos. Por que não rompemos? Não é porque você não sabe, é porque falta sabedoria. A sabedoria é uma chave que vai romper ciclos na sua vida, vai romper muitas áreas que ainda não foram rompidas. Então eu e você precisamos. Então hoje é o dia das mães. Então eu consigo perceber que o culto da manhã estava cheio, o culto da noite está cheio também, mas muitos irmãos faltaram porque foram visitar a mãe, o parente, enfim. Isso é legítimo. Mas você sabia que a sabedoria não pode ser somente nesse dia? A sabedoria é todos os dias. É você agradecer o seu pai, agradecer a sua mãe. É saber que eles fazem parte da sua vida. Eles fazem parte de qualquer momento, você sabe que pode contar. Então hoje o mundo colocou, há muitos anos, uma data para celebrar o Dia das Mães. Muitas mães ganhou presente, hoje eu fui almoçar lá com a minha mãe, tudo com as minhas irmãs. Você vê, nós vamos almoçar lá, mas quem faz a comida é ela, não foi nem nós. Então de vez ela ganha um presente, nós ganhamos um presente, comemos bem. Da mesma forma, vai ser o Dia dos Pais. Em nome do Senhor Jesus, os pais não vão ganhar um cinto, nem uma carteira, mas em nome do Senhor Jesus, eu proclamo que eles vão ganhar muitas coisas com os pais que estão aqui, diga amém. Creia nisso, meu irmão. Existe o melhor da parte de Deus sobre você, amém? Então é algo para celebrar, mas eu quero dizer para você, nós precisamos ter sabedoria, ou seja, o Salmos 90 é atribuído a Moisés, é uma oração de confiança. E eu quero falar para você 3 pontos, e nós vamos ler os Salmos de Moisés, nós podemos dizer sobre isso. Então a pergunta é, você entende sobre o tempo? Você consegue compreender o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tema dessa palavra hoje, irmãos? Se o Senhor fala para nós aprendermos a contar nossos dias, porque nós não sabemos.
E nós precisamos aprender, você precisa saber o tempo a qual você está vivendo com Deus. Você precisa saber hoje o tempo a qual você está vivendo com Deus. E qual é o tempo que você está vivendo de relacionamento com Deus. Senhor, eu estou vivendo um tempo com o Senhor de intimidade. Mas o meu tempo com o Senhor está sendo de escassez. O meu tempo está sendo no automático. O meu tempo está sendo um tempo de qualquer maneira. Nós precisamos saber contar os nossos dias. E quando você sabe contar os seus dias, você sabe o dia tão maravilhoso que você está vivendo. Olha que interessante. De manhã, hoje eu falei que todos nós aqui um dia foi criança. Mas pergunta para um pai, para uma mãe, quando ele se tornou pai ou quando ele se tornou mãe. Eu vejo isso, quando uma criança nasce no nosso meio, aqui na nossa igreja. Quando a criança é bebezinha, todos não querem pegar, sim ou não? Olha que guti-guti, eu quero pegar esse bebezinho, vem aqui, pega o bebezinho, abraça tudo, fica com o menino. Essa fase é muito boa, mas aí chega um momento que aquela criança, ela não quer mais ficar no colo. Ela começa a fazer birra, quer descer no chão e quer andar, engatear, não é assim? Ela começa a engatear, e o pai fica meio constrangido, meu Deus, está lá na frente, lá, o pastor vai falar um monte, olha lá o menino está mexendo lá na caixa de som, sobe aqui, desce, vem correndo. Você conhece o Claudinho, né? Vem pra cá, sobe e tal, canta, toca. Eu olho para isso, eu me divirto, porque ele está habituado num ambiente na casa dele, fala, aqui é minha casa, esses são meus irmãos, e vem tal, canta, depois vem com o carrinho aqui, os montar canta, ele vem com e passa. Então vai chegar nessa fase, mas a mãe ou o pai fica, meu Deus, esse menino está lá de novo, não vou mais. Mas chega uma parte que ele vira o quê? Juvenil, começa a crescer, depois ele vira adolescente, depois ele começa a se tornar um jovem, depois ele casa, depois ele tem filhos, depois ele vira avô e depois chega na sua velhice. Ele fica enfadado. Eu vou falar sobre isso. Você percebe que tudo tem o seu tempo, sim ou não? Você passou por uma linhagem. Mas eu quero falar para você 3 pontos muito importantes. A sabedoria sobre o passado. Diga-me, sabedoria sobre os dias passados. Então, para você entender que a sabedoria nos ensina o que hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e amanhã é estar melhor do que hoje. Deu para entender? Hoje eu preciso estar melhor, mas amanhã eu creio que você melhor ainda. Ou seja, o que o passado me ensina? A saber que amanhã será melhor do que hoje. Declara sobre isso, sobre a sua vida. Declare que amanhã será melhor do que hoje. Talvez hoje você passou por lutas, por guerras, mas o Senhor está dizendo que o amanhã é melhor para você. Ou seja, o passado só pode nos ajudar com lembranças que podem nos dar esperança para um futuro melhor. A Bíblia fala lá em Lamentações capítulo 3, verso 1, trazendo lembrança, trazer memória, aquilo que me traz esperança. Ou seja, o passado não vou trazer como mágoas, como flechas ou feridas, mas eu vou trazer a vida de Deus. Então guarde seu coração, o que não for bom, Deus ele vai te ajudar a superar, pois Deus ele faz tudo novo em minha vida e na sua vida. Então o passado nada mais não é você trazer à tona do seu passado quem um dia você foi, ou aquilo que te trouxe mágoa. O passado só traz memória daquilo que você vai ser no Senhor. Ou seja, eu já sou amado, eu já sou perdoado. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem descanso quando você vai trabalhar, sim ou não? Olha que interessante, quando você pega um ônibus lotado para trabalhar, você conhece o motorista? Sim ou não? Quando você vai trabalhar, você pega lá o trem, você conhece o maquinista, mas você confia que ele vai te levar naquele lugar, sim ou não? Quando você pede um Uber, você conhece aquele Uber, mas você confia que ele vai te levar naquele endereço que você reclamou, não foi? Escreveu? Mas você conhece Deus? Você conhece o Deus? O Deus que te gerou? Então por que você não descansa nele então? Sabendo que ele está guardando a sua vida, que ele está direcionando você em tudo. Você percebe que nós confiamos
no motorista que está com o ônibus lotado e falou: eu sei que ele vai passar nessa pedreira aqui, vai me levar até Mogi das Cruzes naquelas curvas e nada vai acontecer. E você chega no seu trabalho. Você crê que um Uber vai te levar até a estação de Suzano, até a estação de Itaquá? Você crê que um maquinista que você nem conhece, ele vai te levar até a Barra Funda ou simplesmente no Brás? Mas nós que somos guiados pelo Senhor todos os dias, muitas vezes nós não confiamos, porque o Senhor tem o melhor para nós. Então esses Salmos de 90, ele traz revelações sobre o passado. E a primeira coisa, lá no verso 1, projeta para nós, Salmos 90, verso 1, diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de gerações e gerações. Guarde isso, o passado da sua família. Talvez você cresceu num berço evangélico. Talvez você cresceu num berço onde as pessoas são cristãs. Talvez você não cresceu nisso. Mas agora participar de gerações a gerações, você vai contar os seus dias, que a geração dos seus filhos serão melhores do que a sua, porque eles conheceram o Senhor e você apresentou o Senhor para eles. Diga amém por isso. Então o Senhor diz para Moisés, o passado da família: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é ter sabedoria sobre os dias passados. A minha geração, a qual foi conhecida pelo Senhor, mas pastor, ninguém me apresentou Deus, mas foi alguém que eu vi no culto, me falou do Senhor, meu líder, meu discipulador. Então guarde, essa pessoa faz parte da sua geração hoje, mas as suas gerações que virão serão melhores, porque elas conhecerão o verdadeiro Deus e ouvirão dos benefícios que o Senhor fez na sua vida. Você está entendendo? Então Deus é o nosso refúgio de todas as famílias. No verso 2: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Guarde seu coração, eternidade e eternidade sempre terá um Deus, e esse é o Deus que nos libertou do império das trevas. No verso 3: Tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Então nós não somos nada sem Deus. Então em geração nós temos confiado no dono da vida, pois fomos formados do pó, e também nós somos restaurados pela graça e pelo Espírito Santo que habita em nós. Outro ponto, verso 4: o tempo do Senhor também é relativo. Você pensa que o seu tempo é o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é o tempo dele para a sua vida. O tempo do Senhor muda completamente e diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Deus, Ele é eterno e está acima do tempo humano. Ele está acima do seu tempo, em cima das suas escolhas. Sabe que tudo isso que aconteceu é que eu e você devemos descansar no tempo de Deus. E descansar no tempo de Deus, Deus nunca vai vir com surpresa. Deus sempre virá com o extraordinário sobre a sua vida. No tempo de Deus é o tempo que nós descansamos. No tempo de Deus, aonde nós somos abençoados. No tempo de Deus, aonde você confia no Senhor. Ou seja, não é mais no seu tempo, é no tempo do Senhor. No verso 5 e 6: Tu arrastaste a torrente, são como um sono, como relva que floresce de madrugada, seja, aí floresce, à tarde murcha e seca. Enquanto estamos numa luta, parece que nunca vai terminar, mas um dia passa, basta a nós esperarmos. Perdão para o seu irmão, está passando por guerra? Saiba que o Senhor, Ele é a resposta à sua vida. No verso 7 e 8, nós não merecemos nada, nós merecemos a graça, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois nós somos pecadores, estamos separados da glória de Deus, mas a graça do Senhor me alcançou, te alcançou, porque nós fomos agraciados pela verdade do Senhor. Outro ponto que o Senhor ministra para Moisés, dizendo: a vida é muito curta. No verso 9 e 10: pois todos os nossos dias se passam da Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem
há 70 anos, ou havendo vigor 80, nesse caso, o melhor deles é a canseira, o enfado, porque tudo o que passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, por isso nós devemos, irmãos, viver intensamente o melhor a cada segundo e nunca perder tempo. A sabedoria aponta para nós não perdermos tempo. Eu e você temos que viver essa vida a qual nós estamos aqui, sabe, intensamente, como fosse o último dia da casa de milagre, o último dia encontro com Deus, o último dia uma conferência, o último dia sentado na mesa do rei, o último dia. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder tempo com picuinhas, nós não podemos mais perder tempo com situações, mas nós devemos viver intencionalmente aquilo que nós decidimos viver para Cristo. Nós devemos viver uma vida que vale a pena ser vivida, dizendo: Senhor, a minha vida está aqui, então eu quero que o tempo voa, mas é na tua presença, e a tua presença é o que me sacia. Então nós precisamos ter sabedoria para as coisas do passado. Então as coisas do passado, nós temos que entender que o Senhor está em geração, já tem guardado a minha casa e a sua casa. Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo nessa noite? Diga amém. Então aprenda com a sabedoria com o seu passado. Então nós podemos aprender com a sabedoria com o passado é quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas. Sabe o que é interessante? Tem pessoa que entra ano e sai ano, ela não aprende com seus erros. Ela não aprende. Ela entra mais um ano, ela fala assim: esse ano vai mudar, mas ela continua sendo a mesma pessoa, bruta, ignorante. Ela acha que tem que ser da maneira dela, do jeito dela. Ela acha que é da maneira dela que tem as coisas a funcionar. E ela fala: não, é do meu jeito. E ela fala: não, as coisas vão acontecer, não vai acontecer, porque ela não aprendeu com o seu passado. Você não precisa errar, basta você olhar para as outras pessoas que erraram e você falar: eu não vou cometer esse erro, porque você pode aprender com o erro dos outros, menos com o seu. Estão entendendo o que estou dizendo? Agora a verdade, irmãos, sobre isso é que nós precisamos entender, mudar a rota daquilo que nós erramos ontem para viver uma vida melhor hoje. Então eu posso viver algo amanhã melhor, mas se eu aplicar aquilo, falar: eu errei ontem, errei hoje com isso, mas amanhã não vou falar mais sobre isso, eu não vou mais apontar sobre isso, eu não vou fazer mais isso. Ou seja, eu estou vivendo, aprendendo algo com o meu passado, mas eu sei que com o meu passado eu estou tendo sabedoria para o presente. A sabedoria para mim, para você, irmãos, muitas vezes nós queremos muitas coisas, sim ou não? Mas o Senhor diz: você não tem sabedoria. Como que você vai lidar com isso se você não está lidando com um menino, como uma menina? Então aprenda a sabedoria com o seu passado. Você pode dizer isso para o seu irmão? Aprenda hoje com a sabedoria com o seu passado. A grande pergunta, se eu fosse fazer para você agora, e você parar para pensar, com o que você aprendeu com o seu passado no dia de hoje? Então tem coisas que nós fizemos, tem coisas que nós cometemos, que nós fosse hoje parássemos para pensar, falar: não faria dessa mesma forma. Se o Senhor te desse uma condição, falou assim: olha, eu vou te dar agora uma máquina do tempo. Não existe isso, tá? O pastor lá falou que tem uma máquina do tempo. Não, não existe isso não. Então o Senhor te dá uma máquina do tempo, ó, volta lá no seu passado e corrige aquilo que você fez errado, que você tem vergonha. Quantos aqui iria? Todos nós, eu creio nisso, eu iria. Meu Deus, eu podia ter mudado isso. Você percebe que a sabedoria com o nosso passado, nós podemos aprender e ter sabedoria para os dias de hoje, com sabedoria com aquilo que nós já vivemos. Segundo, sabedoria para os dias atuais. Lá no verso 11, no verso 15, os dias de hoje é um presente de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Hoje é um presente de Deus sobre a sua vida. Hoje é um dia de você desfrutar da bondade de Deus. E desfrutar da bondade de Deus não é somente a um momento que você vai desfrutar, mas em todas as áreas nós devemos ter expectativas que o Senhor tem oportunidade para experimentar as bênçãos sobrenaturais na minha vida e na sua vida. Então, se nós precisamos de sabedoria para lidar com as coisas do passado,
nós precisamos de sabedoria para dar hoje respostas nos dias atuais. Nós precisamos ter sabedoria para lidar no nosso casamento. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos. Os pais precisam de sabedoria para lidar com seus filhos. Nós precisamos de sabedoria para lidar na nossa liderança. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com pessoas perigosas. Nós precisamos ter sabedoria de lidar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos de sabedoria nos dias atuais. Você percebe que nós perdemos oportunidades, é porque nós não temos sabedoria de atuar, de falar, de nos posicionar. Ou seja, os dias de hoje, para mim e para você, é um presente de Deus. O Senhor está dando oportunidade para você crescer, prosperar, avançar, ser alguém famoso, ser alguém rico, mas aquele que prega a palavra do Senhor. Esse é o tempo de Deus. Deus te separou para você viver o melhor dessa terra. Quantos creem nisso? Eu creio nessa verdade. O Senhor nos separou para nós desfrutar das riquezas dessa terra. O Senhor nos chamou. Mas muitos de nós sentimos condenados, achamos que Deus não existe, achamos que Deus não faz. Deus faz, mas você deve mudar a sua mentalidade. Você deve mudar a sua mentalidade, a forma de ver como você vê Deus. Aprender a contar os nossos dias é saber: Senhor, ontem eu errei, ontem eu pisei na bola, ontem eu fiz tanta coisa errada, mas eu vou ter sabedoria com o meu passado. Isso me levou à ruína, isso me fez perder a presença de Deus, isso me fez voltar para os caminhos das trevas, então eu não vou mandar por esse caminho. Eu vi pessoas saindo dos caminhos do Senhor e andou hoje, está passando por lutas, guerras, mas eu vou permanecer porque eu vi isso no passado e eu trago à memória aquilo que me traz esperança, que é a glória de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, irmãos, é que a sabedoria, ela te coloca num trilho de vencedor. A sabedoria, ela te coloca num caminho onde não tem mais volta, mas você percebe, você anda, você olha e fala: é esse caminho. Então por que muitos líderes erram? Porque falta sabedoria. Porque muitos líderes, eles planejam uma coisa e falam: é isso que vai acontecer, e Deus fala: não vai acontecer nada disso. Vai acontecer da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. Ou seja, nós precisamos saber e entender que tudo que você faz em harmonia traz paz. Tudo que você faz por preferência traz dano. Então líderes não criam muro, líderes eles criam pontes. Então nós somos homens de Deus que abrem acesso para o povo de Deus passar. Mas existem muitos líderes que criam muros. Fala: não, você não está bom, você não está perfeito, é isso. Ele cria barreira. Existe um rio de Deus jorrando dos céus, mas ele está criando barreiras, porque ainda ele olha com um olhar natural. Mas líderes que ouvem a voz do Senhor, ele não cria muro, ele cria ponte para os demais passar, porque o Senhor está modelando a igreja dele. Porque a igreja é do Senhor, não é minha, não é sua. Então nós temos que aprender nos dias atuais o que o Senhor está fazendo comigo, como pastor da igreja Videira do Recanto Mônica. O que o Senhor está fazendo com você, discipulador? O que o Senhor está fazendo com você, líder? O que o Senhor está fazendo com você, membro, anfitrião, anjo da guarda? O Senhor está fazendo com você, para você aprender a contar os seus dias. E os meus dias vão ser somados no Senhor. Os meus dias serão enriquecidos no Senhor. Então nós precisamos ter sabedoria, que nós estamos tendo a oportunidade para desfrutar do melhor do Senhor. Então se é os dias atuais que nós temos que aprender, no verso 11 diz: quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que é devido? Então nós temos que viver uma vida sabendo que Deus está sabendo de tudo. E por isso é importante nós vigiar e orar. Quando nós oramos, nós estamos tendo sensibilidade do Senhor. E de manhã eu falei sobre a minha esposa, eu quero falar novamente dela. Ela é uma mulher de oração. Isso eu posso dizer que ela é uma mulher de oração. E ontem, na reunião que eu estava ontem, o Senhor me trouxe a memória de algo. Sabe quando você tem um déjà vu? Alguém já teve isso? Fala: nossa, eu já estive nesse lugar, com essas pessoas. É um negócio meio estranho, não é?
Mas é interessante quando você tem essa questão da palavra de Deus. Então, um déjà vu nada mais é quando você traz a memória de algo que você já esteve. Eu já fiz isso, eu já cumprimentei essa pessoa. E ontem, conversando com uns pastores que estavam lá, na hora que estava encerrando, ia orar pelo pastor, eu fechei meus olhos e na hora trouxe a memória. Eu já estive nesse lugar, nessa capela, nesse galpão aqui, já estive aqui. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, olha, está concretizando algo na sua vida hoje. E eu falei para esses pastores, falei, olha, eu estive já aqui. E eram essas pessoas, mas não via o rosto, Gilberto, falei isso. E na hora eu tive paz, eu falei, vou orar pelo Senhor, porque 2 coisas que o Senhor falou para mim aqui, você tem falado nessa reunião. Você falou sobre reino e sobre pessoas. E é isso que eu me importo, reino e pessoas. É sobre isso que eu e minha casa se importam, reino de Deus e pessoas. É isso que me move o reino de Deus, é isso que me move a presença do Senhor. Aí eu orei tudo, senti paz no meu espírito. Aí cheguei em casa, aí eu lembro que as irmãs, teve uma imersão lá em Guarulhos, ganharam uma chave, não ganharam? Mas eu vi minha esposa tirando a chave do bolso dela e falando assim para mim, ó, já tomei posse. Eu falei, você levou a chave? Eu falei, levei a chave. Eu falei, essa mulher, como eu sou miserável, Senhor. Ela levou a chave, já abriu, já conquistou. Mas eu quero dizer para você, irmãos, nós temos uma palavra para esse ano, ano de portas abertas. Você precisa viver essa palavra, onde você pisar, onde Deus te colocar, e o Senhor te mostrar grandes coisas. É meu por herança, o Senhor me deu, porque o Senhor está abrindo porta, o Senhor está fazendo conexões com pessoas que vão abrir portas para nós escancaradas. E eu entendi isso. Deus vê tudo, e Deus quer ver você passar por portas grandiosas na sua vida. Você crê nisso? Quero profetizar sobre a sua vida. Esse ano é um ano de portas abertas na sua vida. E nessa semana você vai ver os sinais de Deus se concluir na sua vida. É sobre a sua vida, é sobre isso. No verso 12, que diz: ensina-nos contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Contar os nossos dias. Você pode contar os seus dias que já passaram e os que faltam para algo que você espera acontecer. Uma vez um pastor, em uma conferência, ele disse: quantos anos falta para você? Eu entendi, naquela época era falar 23 anos. Ele falou: não, você não entendeu, não é quantos anos você tem, é quantos anos falta para você aqui nessa terra. E eu parei para pensar, falei, estou entendendo o que ele está dizendo. Então eu tinha em torno de 27 para 28 anos, hoje estou com 38. Então nesses anos nessa terra vivi 38 anos. Eu não sei quantos anos falta para mim, ou quantos dias falta para mim, mas eu já vivi 38 anos aqui nessa terra e tenho desfrutado do melhor e da graça de Deus. Eu tenho visto o favor de Deus. Então você pode contar os seus dias e também a contar aqueles que faltam também, porque grandes coisas vão acontecer. E contar no Senhor, isso aponta a ter sabedoria. A grande pergunta é: como estão sendo os seus dias no Senhor? Contar os seus dias é você falar: Senhor, eu estava no culto, tanto pela manhã, tanto à noite, nesse final de semana eu e minha casa estava servindo ao Senhor, mas agora eu estou desfrutando da tua graça. Contar os dias é saber que não falta nada para você, é você saber que a sua despensa, é você saber que a sua casa, a sua família pertence ao Senhor. Quantos creem nisso? Então contar os nossos dias, para Deus, eu quero gastar os meus dias no Senhor. Nós cantamos uma canção: deixa eu ficar todos os dias neste lugar. Nós não cantamos isso? Cantamos isso. Gastar todos os meus dias aonde? Na tua presença. É gastar todos os dias a minha vida querendo mais o Senhor. Mas o grande problema é de eu e você, é que nós não aprendemos a contar nossos dias, tanto no passado, mas tanto para os dias atuais. Tem coisa que aconteceu ontem que você não faria hoje. Tem coisa que aconteceu ontem na sua vida, você fala: Deus, por que não aconteceu hoje isso de novo? Alguém será abençoado, portas se abrir para você, o favor de Deus vir sobre a sua vida. Então aprenda a contar os seus dias. Hoje eu estou na presença do Senhor, mas amanhã será melhor ainda.
amanhã e depois de amanhã terá resposta, haverá cura, haverá milagre. No verso 13 diz: orar todos os dias. Volta-te, Senhor, até quando? Tenha compaixão dos teus servos. O salmista, ele clama por socorro, mostrando que todos os dias nós devemos orar sem cessar. Orar. Nós clamamos para que o Senhor volte, sim ou não? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tragédia. Igreja se mobilizando, influencer se mobilizando. Só o governo, Deus, só pela graça. Então você vê tantas coisas acontecendo. A Igreja Videira, todo final de semana eles querem liberar uma carreta de alimento para lá. Já foi uma carreta. Para você ver como que é algo maligno. O dono da carreta, ele se acidentou, Gilberto, na hora que estava carregando os alimentos. Caiu do baú, quebrou o braço e teve que passar por uma cirurgia. Na hora que estava carregando os alimentos. Olha a resistência do inferno. A Igreja Videira de Lajeado, Igreja Videira de Poa, a qual passou o estacionamento deles alagado. Muitos irmãos, alguns irmãos me perguntaram: pastor, o que eu devo fazer? Eu mandei num grupo, mandei em post também. Você pode fazer o Pix, porque eles sabem o que estão precisando lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta numa direção. Se você for doar roupa, sapato, doa coisa que você vestiria. Não dá roupa resto. Não dá, não doa não, porque você não ia vestir isso. Sabe, pessoas estão doando, de fato, tamanco, sem salto, sem sola. Vamos ter compaixão. Vamos doar aquilo que nós gostaríamos de receber. Você entende sobre isso? É você poder doar e falar assim: olha, eu vou doar o que eu vestiria. Não vou doar resto. Então isso aqui, não faça isso não. Doa o seu melhor. Então nós estamos fazendo isso. A Igreja Videira, tanto de São Paulo, a Igreja Videira de geral, Goiânia, está fazendo isso. Nossos irmãos lá estão passando por necessidade. É a igreja do Senhor, é o povo de Deus. Mas aí também você vê um show de uma mulher internacional, que aquilo ali não é um show, mas ali é um culto profano. Ali é um culto onde endeusando a prostituição e muitos assistindo. Sexo ao vivo. E as pessoas olhando, assistindo e gastando seu tempo ali. É interessante que eu creio nisso, que era um culto profano, adorando, entregando aqueles corpos daquelas pessoas como sacrifício para Satanás. Eu creio nisso, tira ninguém da minha cabeça. É interessante que depois passa de tudo isso, as pessoas elas começam a, olha, vamos olhar para o Rio Grande do Sul, vamos agora resgatar os que estão boiando. Então, meus irmãos, esse é um ano de eleição para prefeito, para vereador também. Vote com consciência, vote aquilo que você representa e aquilo que te representa. Toda aliança é aquilo que representa você. Então, quando você olha para isso, você fala: Deus, por que isso? É porque muitas vezes o povo perece por falta de conhecimento. E nós não cessamos de falar. Nós somos a favor da vida, amém? Nós somos contra o aborto. Então você saiba disso, você está visitando aqui a nossa igreja. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra essa ideologia do inferno de gênero. Nós somos em contra sobre tudo isso. Então, mas a Igreja Videira, ela aceita tudo. Não, nós temos princípios e valores. E nós vamos saquear crianças do inferno, nós vamos saquear jovens, adolescentes, adultos, famílias. Então nós somos uma igreja séria, sim. E nós vamos pregar o ano e a bondade do Senhor. Pecado continua sendo pecado. E por isso eu quero dizer para você, a santidade é Cristo. E Ele habita em mim e em você. Amém? No verso 14, diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Então, a cada manhã tem algo novo para você. A cada segunda-feira
Diga para esse irmão que está falando, a cada segunda-feira, a cada terça-feira, a cada quarta-feira, a cada quinta-feira, cada sexta-feira, a cada sábado e a cada domingo, existe algo novo para você. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Então, no verso 15 diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem sido afligidos, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então não perca nenhum momento, nenhum segundo a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas hoje é o tempo de nós buscarmos em Deus o que é sabedoria, é nós perceber nos dias atuais o que está acontecendo. O que está acontecendo? Uma coisa eu posso dizer para você: Jesus está às portas. Você sabe que muitas coisas que aparecem na televisão, eles colocam coisas para você assistir. Você sabia disso? Eles não colocam aquilo que deveria ser mostrado. Tem muita coisa oculta que não aparece na televisão, você nem sabe o que está acontecendo. Mas eu estou aqui para te trazer a lembrança. Tem muitas coisas que estão acontecendo. Você sabe que guerras estão acontecendo. Ucrânia e Rússia, mais de 2 anos essa guerra está acontecendo. Israel e Palestina, Irã agora também está acontecendo. Então você percebe que algumas guerras estão acontecendo, mas você sabe que alguns sons estão aparecendo em algumas cidades e algumas nações. Vou dar um exemplo para você. O capitão Hamilton, ele é um cara que pilota helicóptero aqui em São Paulo. Ele estava lá no Rio Grande do Sul e ele tirou uma foto, não sei se todos viram isso, mas ele tirou uma foto no céu do Rio Grande do Sul. Estava embaixo numa nuvem pesada, mas em cima tinha como fosse um círculo bem grande de nuvens, e somente nesse círculo tinha uma luz que brilhava e apagava e brilhava, e muitas vezes dava um clarão somente nessas nuvens. E ele falou que ficou com medo de chegar perto dela, mas ele falou assim: que coisa mais linda. Ele falou assim: olha, eu nunca tinha visto isso, mas toda vez que eu chegava perto eu me arrepiava todo. Ele filmou e tirou foto. Aí você não vê nenhuma televisão mostrando isso, mas se você for ver no Instagram, está lá, ele mostrando e falando isso. Aconteceu esses dias. Uma coisa eu sei, irmãos, Jesus está à porta. Tem muitos que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Eu creio que quanto mais nós clamarmos pela sua volta, Ele voltará para buscar a sua noiva. E quando Ele buscar a sua noiva, nós estaremos na eternidade com Ele. Até que Ele venha, nós vamos continuar declarando. Ou seja, hoje você deve buscar a sabedoria de Deus, estando atento a tudo que está acontecendo. Mas agora perceba algo que o Senhor quer fazer algo na sua vida. As decisões que você toma nos dias atuais são importantes a cada instante e não vai voltar mais. A decisão que você tomou agora não tem como mais você voltar atrás, porque ela vai se materializar na sua vida. Como estão entendendo? E por último, a sabedoria para os dias futuros. Lá no verso 16 e no verso 17 diz: aos teus servos apareçam as tuas obras e os teus filhos a tua glória. Buscar a presença de Deus. Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Busque a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor é você saber que todos os dias, sem cessar, orar e vigiar, eu preciso buscar a presença de Deus. Sabe o que está acontecendo nas nossas células? Célula de adolescente, demônios estão se manifestando. Célula de jovens, demônios estão se manifestando. Adultos estão se manifestando. Isso é poderoso, irmãos, porque foi liberada uma palavra, movidos pelo Espírito. Se nós somos movidos pelo Espírito, vamos desfazer algo. Ontem aconteceu algo engraçado, né, Gilberto? Ontem aconteceu algo tão engraçado, irmãos. Oh Deus, mas isso é o mover do Espírito Santo. O Gilberto estava preparado. Sabe, eu tenho um obreiro aqui que está preparado. Para vir o que vier, está preparado.
Mas foi tão engraçado, nós tivemos um evento ontem, e na hora que nós estávamos lá conversando, ele, de repente apareceu uma pessoa, irmão, do nada assim, do nada, foi, Gilberto, a pessoa estava toda vestida, roupa de santo, né, corrente, todas essas coisas, cigarrão, e estava conversando, depois ela veio na minha direção, correndo, eu acho que ela vai querer bater na gente, não é possível. Aí eu estou assim conversando, ele estava de costa, eu vendo isso, ô Gilberto, o que é isso? Aí na hora que veio, Gilberto, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, aí na hora se assustou assim, não sabe o que está acontecendo. Aí todo mundo falou, o que aconteceu? Eu falei, nós nem sabemos o que aconteceu. Mas veio uma questão assim, do nada. Tinha terminado o evento. Mas depois a gente começou a dar risada, até hoje demos risada, né? Falando sobre isso. Mas foi um susto. Depois a gente viu que a mulher morava lá em cima também. Ixi, aí ele falou, estava recebendo o milagre do Senhor ali também. Os trabalhos dela foi interrompido ali, não aconteceu nada, porque talvez ela estava furiosa assim, veio toda assim, mas eu me assustei. Mas foi engraçado a nossa reação, e a reação de Gilberto foi algo positivo. Aí eu falei, uma coisa está preparada, se vir está preparado. Aí eu comecei, deu uma risada demais. Eu até falei para o Gilberto, Gilberto, eu fui dormir dando risada, lembrando disso que aconteceu ontem. Aí você me mete com a da rascada, eu falei, não, nós dois estávamos juntos lá, então essa culpa nós levamos juntos. Mas foi tão engraçado, irmãos. Eu espero que isso aconteça na sua vida também. Quando você terminar o evento, lá vai vir alguém doido na sua frente, vai, em nome de Jesus, vai sair em nome de Jesus. Foi poderoso isso. Sabe o que quer dizer para você? Nós temos que estar orando e vigiando, declarando a palavra todos os dias. Mas depois a gente começou a dar risada. Essa semana eu tenho estudado sobre alguns homens importantes na vida de Paulo. Um é Epafrodito, né? Que eu já falei que o Gilberto é um Epafrodito na minha vida. Quem é o Epafrodito? É alguém que traz a solução no momento de guerra, de lutas, é um Epafrodito. No meu contato lá, Gilberto Epafrodito, tá assim. Obreiro Gilberto Epafrodito. Porque é um homem de Deus. E nisso, eu estava lendo outro companheiro de Paulo, e você tem que ter essas pessoas, que eu vou até pôr o áudio aqui, porque eu não sei falar esse nome. E eu mandei para minha esposa, falei, olha, eu estou mandando uns áudios para você, para me lembrar do nome do rapaz, para não falar que bobeira para você entender. Deixa eu ver, aqui, deixa eu ver se... Onesíforo, agora que estou lembrando, mas eu mandei para ela toda hora, Onesíforo, porque eu não sabia falar o nome. Como que fala esse nome? Onesíforo, sei lá, falar toda hora errada. Aí eu coloquei lá no Google, Onesíforo, aí eu mandei, Onesíforo. Ela falou, o que é isso? Eu falei, não, deixa para lá, é só para lembrar o nome. A casa de Onesíforo. Depois você lê lá 2 Timóteo, capítulo 2, ou é o capítulo 1 que fala sobre isso. Onesíforo, eu vou ministrar isso sobre um discipulado no próximo mês, discipulado geral. Onesíforo é um homem a qual Paulo tinha alegria de estar. Tem casa de irmãos que você tem alegria de estar, sim ou não? Porque quando você vai na casa desses irmãos, e Paulo quando foi na casa de Onesíforo, sabe o que acontecia? Onesíforo não estava olhando como um apóstolo Paulo, ele estava vendo como um amigo Paulo. E Onesíforo, ele traz paz, Onesíforo traz alegria, Onesíforo traz descanso, mas também Onesíforo traz amizade. Quando você encontra esses irmãos que são onesíforos na sua vida, abraça, porque esses irmãos é que vão trazer paz nas caminhadas quando você estiver cansado. É esses irmãos que você vai na casa de onesíforos, você vai entender que ele não está olhando o Paulo, a qual foi criticado, mas está olhando Paulo, um homem, um amigo próximo e perto. E eu falei, Deus, como é poderoso, como que Paulo exalta. É interessante que também Paulo também exalta também a mãe e a avó de Timóteo, Loide e Eunice. E Paulo exorta, dizendo para ele, olha Timóteo, eu conheci a sua avó, Loide, eu conheci a sua mãe, Eunice, mulheres de fé, agora fortifique na fé também você. Então eu quero dizer para você, que nós precisamos encontrar muitos onesíforos na nossa vida.
Nós precisamos encontrar muitos Epafroditos na nossa vida, mas nós temos que encontrar pessoas que nos motivam a andar na caminhada de Cristo. Isso é uma verdade. Eu vou falar sobre isso mais, vou pregar sobre mais para você entender. Nós precisamos encontrar esses irmãos que estão aqui, aonde você tem risada, onde se você dá gargalhada, você nem precisa ver, a única coisa que você vê ele de longe, você fala assim: olha lá o Onesífero chegando, porque você já sabe que ele é alguém importante para você. Você tem onesíforos na sua vida? Onesíforos são essas pessoas que de longe você vê, ele já olha para você e já dá risada. Esses são os onesíforos que Deus tem colocado na caminhada de Paulo e Deus tem colocado na sua vida também. Por último, no verso 17, entrega nas mãos de Deus, seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma coisa que você tem que clamar todos os dias: Deus, confirma aquilo que eu estou fazendo, se é do Senhor, se não é. Senhor, confirma na minha mão, na minha vida, meus testemunhos, que eu sou um homem para estar na posição certa, no caminho certo. Então confirma as nossas obras. Sim, Senhor, confirma as nossas obras nas nossas mãos. Ou seja, nós aprendemos que a sabedoria com o passado é você não aprender mais com seus erros, nem com os erros dos outros, é mais você aplicar aquilo que já você fez certo e que os outros fizeram certo. A sabedoria para os dias atuais é você entender que você precisa dar respostas corretas para um futuro melhor e para que você não tenha como mais voltar atrás. E por último, a sabedoria para o futuro. Quando você ora, quando você permanece nos caminhos do Senhor, entenda isso: Deus vai confirmar as obras nas tuas mãos. Aquilo que é do Senhor vai subir, e aquilo que é dessa terra ficará. Então, se você hoje entende que o Senhor vai confirmar as obras nele, a qual ele confiou nas suas mãos, pode ter certeza, terá um cheiro de aroma suave e será muito qualificado, será muito abençoado, porque aquilo que você está fazendo tem peso de glória e tem peso de eternidade. Você pode dizer amém por isso? Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Chama o pessoal do louvor. Eu quero orar por você. Quantos entenderam essa palavra? Diga amém. Ensina-nos a contar os dias. Eu gostaria que você orasse por você agora. Talvez você está aqui, congrega conosco há um bom tempo, mas você não sabe o que Deus tem para você. Mas eu sei o que Deus tem para você. Ele te chamou para você viver o melhor dessa terra. E eu louvo a Deus porque a igreja tem crescido, tem avançado. Eu louvo a Deus porque as pessoas têm visto o mover de Deus aqui. Não sou eu que estou anunciando, mas as pessoas têm visto o mover. E um pastor falou para mim: pastor, derrama esse óleo que está na videira sobre nós. Eu falei: irmão, não precisa fazer isso não. Basta você crer que foi a graça do Senhor que derramou sobre a sua vida. Você foi escolhido para isso. Aprender a contar os nossos dias é você saber o que Deus tem preparado para você. Aprenda isso, a contar os seus dias. Quais são os dias que eu estou vivendo no Senhor? É isso. Eu estou vivendo busca com o Senhor de intensidade. Então você está aprendendo que você precisa ser intenso agora. Não, estou buscando o Senhor e o Senhor está me trazendo revelação. Então busque isso. Aprenda a contar os seus dias como nunca antes. Aprenda todas as manhãs, são uma oportunidade para você receber o maná dele. Aprenda todas as tardes, você aprender a descansar nele. E toda circunstância, aprenda a confiar nele, porque ele é um Deus misericordioso. Então, sempre lembra disso. No verso 17, Salmo 90, no verso 17 vai dizer: o Senhor nos ensina que as nossas obras sejam qualificadas, que as nossas obras em nossas mãos, em tudo que o Senhor tem nos dado, que tenha o seu sim. Você pode fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração, que você possa falar nesse exato momento ao Senhor: Senhor, me ensina a aprender, me ensina a confiar,
Me ensina a aprender a contar os meus dias. Fala isso com o Senhor nesse exato momento. Senhor, me ensina a aprender a contar os dias. Eu não estou aprendendo a contar da maneira como o Senhor é, mas me ensina a aprender a viver aquilo que o Senhor tem preparado. Me ensina, abre a minha visão, abra-se o meu entendimento, me ensina a falar com as pessoas, me ensina a tratar bem as pessoas, me ensina, me dá sabedoria, me dá sabedoria, Senhor, nesses dias. Me ensina, Senhor, me ensina a ter sabedoria, me ensina, Senhor, a saber lidar, que o tempo está nas suas mãos, Deus. Me ensina para aprender algo que é do Senhor, algo que é do eterno. Me ensina a olhar para Ti como o Senhor olha para mim. Me ensina a compreender o tempo certo de espalhar pedra. Me ensina o tempo certo de ajuntar pedra. Me ensina, Senhor, o tempo certo de chorar, mas o tempo certo de me alegrar. Me ensina, Senhor, a descansar. Me ensina, porque o mais Ele fará, o mais o Senhor fará por você, o mais Ele fará sobre a sua vida. Mas me ensina, Senhor, a ter dependência, a ter confiança no Senhor. Me ensina. Me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz. Me ensina a contar os meus dias. Me ensina a contar os meus dias na Tua presença. Me ensina a contar os meus dias no Teu caminhar. No Teu caminhar, me ensina, Deus. Peça para o Senhor: Deus, hoje foi mais um dia que eu matei um leão, hoje foi mais um dia que eu matei um urso, mas obrigado, porque eu estou firmado nos Teus dias, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, clame ao Senhor dizendo: Senhor, me ensina a cada semana a Te amar, me ensina a cada dia mais Te buscar, me ensina a aprender a contar os meus dias, me ensina a treinar pessoas, me ensina a treinar mulheres, me ensina a treinar jovens, me ensina a saquear, que eu seja intenso em tudo que eu faço, em tudo que eu coloco as mãos. Espírito Santo de Deus, move sobre nós, move sobre a Tua igreja, move sobre o Teu povo, move sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Como Moisés aprendeu a contar os seus dias na Tua presença, nós queremos aprender a contar os nossos dias até que Ele venha nos buscar. Espírito Santo, homens de Deus posicionados, mulheres de Deus posicionadas em posições como exércitos, como comandantes. No nome de Jesus, que a sua mente seja a mente de Cristo, que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. Conta os dias que os seus pais serão salvos, conta os dias que a tua esposa será salva, conta os dias que a tua família será salva, conta os dias que as bênçãos, que os milagres do Senhor vai acontecer na sua vida. Conta os dias na presença do Senhor que você verá os milagres de Deus. Conta os dias que você verá a cura, o milagre poderoso sobre a sua vida. Conta os dias na presença e você não será envergonhado, você não será envergonhada. Conta os dias no Senhor, ensina-nos a contar os dias na Tua presença. Jamais será envergonhado, jamais será deixado. Aprenda a confiar, aprenda a descansar, aprenda a dizer: Senhor, eu estou debaixo da Tua presença, eu estou debaixo do Teu favor.
Aprenda a contar os seus dias. Existe uma nuvem de Deus, existe uma forte chuva de graça, de favor sobre essa igreja. Lugares maiores o Senhor colocará você, o Senhor colocará esse povo. Eu declaro sobre isso, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, a contar os nossos dias. Oh Deus, eu sinto isso no meu espírito da parte de Deus. O Senhor quer que você se mova pelo Espírito Santo. Comece a contar os dias da libertação da sua família. Comece a contar os dias da cura, do milagre, de portas abertas sobre você. Comece a contar os dias. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, porque o Senhor tem portas escancaradas para você. Estes são os dias a qual o Senhor preparou para nós saquearmos o inferno, libertar os oprimidos, os cativos. O Senhor chamou essa igreja para viver dias memoráveis, dias de glória, na sua célula, na sua rede. Aprenda a contar os dias e você verá Cristo fazendo através de você. Se é uma cura que você precisa, conta os dias. Se é um milagre que você precisa, conta os dias. Se é uma cura, se é um avivamento, se é um renovo, conta os dias. Ensina-nos a contar os dias, porque nós não vamos nos arrepender, nós não seremos frustrados, porque o Senhor tem nos ensinado. Levanta suas mãos, adore isso, aprenda a adorar, aprenda a contar os seus dias. Oh Deus, eu sei que está vindo um rio de salvação. Eu creio, Pai, que jovens estão sendo salvos, adultos estão sendo salvos, famílias em peso estão sendo salvas. Foi Ele que prometeu, foi sempre Ele. Oh, O Senhor nos convida, nós como igreja, irmãos, muitas vezes nós achamos que já temos um coração sábio, um coração ensinado, mas o que nos faz perecer é a falta de sabedoria. O que nos faz errar em meio de erros que são simples, por falta de sabedoria. Nós perdemos pessoas porque nós não sabemos falar. Nós perdemos oportunidades porque nós não sabemos nos posicionar. Nós perdemos coisas na nossa vida, não é porque Deus não quer te abençoar, Ele quer te abençoar, mas você perde o favor de Deus é quando você não aprendeu a descansar. E o texto fala, ensina-nos
a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. As coisas vão começar a acontecer na sua vida, e você terá um coração sábio da parte do Senhor, para discernir o que é certo e o que é errado. Você vai discernir, para essa é a decisão que eu tomo, e não vai ter perdas, mas vai ter ganho. Mas o que nós precisamos é aprender, e eu quero fazer uma aliança com você, e essa aliança nós temos que aprender com o Senhor, não é com homens, é com o Senhor. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Esse coração sábio é saber lidar com o meu irmão que está do seu lado, é você saber lidar comigo, é eu saber lidar com você, é de nós sabermos lidar que Deus está nos fazendo algo para que essa igreja, para que esse corpo cresça saudável. Nos ensina a nos contar os nossos dias, para que nós alcançamos um coração sábio. Então o que eu e você precisa é de sabedoria, mas nós temos que aprender a ter um coração sábio. Aprender a ter um coração sábio aponta para renunciar ao que você já aprendeu. Talvez te ensinaram um caminho, não ligue, seja forte, não chore, e o Senhor diz, esse não é um coração sábio, porque o Senhor Jesus, ele chorou por Lázaro, porque sabia que ele estava morto há 3 dias, e a Bíblia fala que Jesus então chorou. Outra pessoa fala, mas é mais uma pessoa que morreu, é mais uma pessoa que nos abandonou ou nos deixou, para que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Deus, eu preciso aprender hoje como que deve amar, eu tenho que aprender hoje como que deve servir. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero fazer essa oração para Deus, a igreja do Senhor, da videira do Recanto Mônica. Você pode levantar as suas mãos, e você fazendo isso, você se envolve junto comigo numa aliança. E quando você faz isso, você está fazendo algo em uma aliança. E uma aliança aponta que existe um representante. Com quem que você se aliança, aponta aquilo que aquela pessoa é, você representa ela. Se você faz parte dessa igreja, eu quero que você levante as suas mãos, porque nós vamos fazer uma oração ao Senhor, porque para que nós possamos aprender. Nos ensina, Senhor, a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, em lidar com pessoas, em lidar com jovens, com crianças, com adolescentes, com adultos, lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas fáceis. Nos ensina, Senhor, para que nós não venhamos perder o favor e a sua graça, porque o favor está liberado em Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós formamos essa aliança como igreja. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, para que nós não andamos mediante daquilo que nós vemos ou daquilo que nós achamos, mas que nós andamos mediante daquilo que nós cremos, mediante daquilo que o Senhor crê, mediante daquilo que o Senhor ministra em nossos corações. Nos ensina a contar nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, em discernir o certo e o errado, em discernir o que devemos fazer e não fazer. Senhor, que não seja baseado por preferências, que não seja baseado, Senhor, por amizades, que não seja baseado, Senhor, simplesmente por a proximidade, mas que seja, Senhor, para aquilo que é o teu reino, que é o teu governo, que nós possamos confrontar, que nós possamos colocar, que nós colocamos aquilo que é o teu reino estabelecido, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, desde as crianças, nos juvenis, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, na igreja em geral. Nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz, e nós termos um coração sábio daquilo que o Senhor direciona, tanto para o passado, tanto para os dias atuais e tanto para o futuro. Que nós possamos contar nossos dias e saber que nós alcançamos um coração sábio no Senhor. Se você crê, diga amém por isso. Tem alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus como seu único Salvador, que quer entregar a sua vida a Ele?
dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. Se hoje você está aqui hoje e quer aprender a contar os seus dias com o Senhor para ter um coração sábio, é só na presença. Não tem outro lugar onde você vai encontrar esse ensinamento se não for o Senhor. Uma coisa que eu quero encerrar, falar para vocês nessa noite. Você sabe que mentir é pecado, sim ou não? É errado mentir? Sim. Você sabe que alguém que adulterar, isso é errado, não é verdade? Mas um ateu um dia perguntou para um pastor e ele fez essas perguntas: você sabe que roubar é errado? Eu falei: sim. Mentir é errado? Sim. Adulterar é errado? Sim. Ele falou: aonde está escrito tudo isso? Ele falou: só na Bíblia. Então, crendo ou não em Deus, você sabe que esse é um padrão que rege o mundo todo. E você sabe que isso é errado, não é verdade? Mas você acredita nisso. Me fala outro livro fora da Bíblia que diz isso. Não tem. Então Deus, Ele existe. Deus reside em mim e você. Então não tenta resistir o inevitável. Vai acontecer na sua vida. Aquilo que o Senhor preparou para a sua vida vai acontecer. E o Senhor quer ensinar hoje a você a contar o seu primeiro dia que Ele está fazendo morada sobre a sua vida, para que você tenha um coração sábio. Se tem alguém, tome uma atitude com fé. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós iremos orar por você. Mas se não tem, nós vamos orar porque Deus quer fazer algo. Eu creio que o Senhor quer fazer algo na sua vida. E eu quero orar por você. Enquanto isso, se tem alguém, sai do seu lugar com uma atitude de fé, que Deus quer mover algo na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja. O Senhor é real. O Senhor tem nos ensinado a aprender, a confiar e a descansar na tua presença. Senhor, eu declaro que a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre nós todos os dias. Leve-nos para as águas tranquilas e que nós possamos todos os dias olhar para o Senhor e ver a graça, o favor do Senhor sendo liberado em nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro todas as sortes de bênção na vida dos meus irmãos, que a partir de hoje ele terá revelação, terá um coração sábio, sabedoria no Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Deus abençoe. Uma semana de graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.